Olá, a paz e a graça do nosso Senhor a todos vocês. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que ela é lá de Inhacorá, longinho. Ela é a esposa do também pastor João, mãe do David e do Derek, a pastora Silvana. Tudo bem, pastora? Tudo bem, é um prazer para mim estar participando desse programa Semear, né? Que Deus abençoe a vida de vocês que vão estar assistindo e tem servido de bênção com certeza nos lares desse programa. Amém, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Vamos começar então me contando a tua história, como que tu veio para Montenegro? Eu me criei no interior, e a gente casou, eu e meu esposo, agora dia 3 fizemos 16 anos de matrimônio e eu casei bem nova, só que sempre tive, né, um chamado, só quando a gente casou, a gente ficou 3 anos morando na cidade natal. E quando assim começou nós tivemos filho depois de um ano, né, do casamento, e daí a gente pegou e resolveu vir para a cidade para trabalhar, para ter mais oportunidades. E tem sido bem desde lá, né, já faz 14 anos que estamos em Montenegro. 14 anos, já dá para se considerar uma montenegrina, né? Com certeza. E a tua história assim com a igreja, com Cristo? Desde pequenininha já na igreja aprendeu desde de berço. Então assim, para mim é algo assim muito inspirador, porque eu nasci na igreja. Então para mim assim não tem, a minha vida é igreja. Então eu muitas vezes eu fico pensando assim, eu acho que eu nasci para isso mesmo. Por mais que a gente tem que, né, trabalhar, tem outras coisas para fazer, mas é igreja. Eu respiro igreja, tudo coisa assim, envolvido com a igreja, né? Então, desde pequena já participava, né, do coral das crianças, infantil, que eu sou 25 anos, eu fui assembleiana, né, de nascença até os 25 anos. O coral é muito forte, né, quando a assembleia. Foi coral infantil, escolinha, e tudo isso a gente muitas vezes acha que a criança não vai guardar isso, mas hoje, como eu estou fazendo na minha igreja, um trabalho com as crianças, a minha professora lá, né, da escolinha dominical lá do interior, esses dias ela mandou uma mensagem e disse, nossa, estou fazendo um trabalho bonito assim, adivinha com quem que eu aprendi? Então tem sido algo muito importante, que isso a criança, a gente acha que muitas vezes as crianças não dão importância, mas isso a gente leva para a vida da gente. Sim. É um legado que a gente recebe quando é criança. Isso vai fazer toda a diferença pro resto da nossa vida. Muitas vezes a pessoa acha que não importa, que não é uma coisa que tem importância, mas é muito bom participar do louvor ali, da palavrinha, tudo muito bonito, né? Muito importante essa fase que eles estão começando, né, a entender um pouco já, né? Então isso tem sido importante para mim, foi, né? Porque hoje eu, né, sou o que eu sou muitas vezes pelo ensinamento também que eu tive em casa, né, começando pelo lar e depois na igreja também. Ensina a criança o caminho que deve andar. Com certeza, com certeza. Que coisa boa isso, né? Que tu teve a oportunidade de aprender e hoje tu tá botando em prática com as outras crianças. Isso é muito bom. E no caso sobre o teu chamado, quando que tu pensou, Deus quer que eu seja pastora, quer que eu seja uma missionária? Quando que tu sentiu isso? Como foi esse processo? Bom, o meu chamado, ele já é de muito tempo. Só que a gente demora um pouco a assimilar as coisas. A gente acha às vezes que quando a gente tem um chamado, a gente olha muito, né, pra gente mesmo, e diz, não, isso aí é só simplesmente, tu fica tentando entender se aquilo simplesmente é só um sonho, ou é uma vontade, ou se realmente é aquilo. Então tem processos. O meu chamado como pastora começou, bem dizer, este ano, finalzinho agora, né? Mas eu tive um trabalho missionário desde criança. Então a minha mãe, ela tinha muito de sair nos lares, fazer convite, fazer oração. E eu sempre fui diferente na escola, porque a gente, né, cresceu numa igreja tradicional, aquele tempo era muito tradicional, Assembleia de Deus. Então, já vi uma diferença que eu era evangélica. Mas o que é importante é que as minhas amigas, elas me chamavam e diziam, hoje eu estou triste, Silvana, faça aquela oração para mim. Era na escola mesmo. Isso que é importante, né? E eu orava pelas minhas amigas.
E muitas vezes elas ficavam bem, sabe? Melhoravam, ficavam bem. Todo dia elas estavam ali, elas de novo pediam para mim, Silvana, tu pode orar por mim? E eu orava, sabe? E aquilo eu comecei a ver, e eu me sentia muito bem quando eu fazia aquilo. Então eu vi que aquele chamado meu começou desde criança, entendeu? Missionária. Ia aí nas casas, fazia convite com a minha mãe. E tinha o grupo de mulheres da tarde, que era interior, chamavam nós para a roda de chimarrão, e ali a gente falava a palavra de Deus, né? Muitas pessoas aceitaram a palavra, outras, né, se converteram, e muitas também só escutaram, não se converteram, ficaram, né? Mas tudo aquilo foi desde pequeno. Então eu creio que o chamado missionário e o pastorado hoje em dia foi o decorrer. O pastorado, eu vou dizer assim, que é este ano, né? Mas assim, de uma forma ou de outra, se tu tá indo numa casa de uma pessoa, meio seguida, orando por ela, né? Várias pessoas, tu tá indo ali na casa daquelas pessoas, orando por ela, é pastorear. De uma forma ou outra, é pastorear. Sim. Então é visita, é atenção, é conversar, é orar. Então é pastorear. E sobre o teu ministério, assim, quando vocês abriram o ministério, como é que Deus deu essa direção para vocês? Ó, agora vai, filha, é vocês. Olha, a gente correu bastante desse chamado, porque a gente trabalhou muito, muito, e foi muito bom em outras igrejas. Como eu falei, até os meus 25 anos eu fui, né, eu fui da Assembleia de Deus. Então, ali eu comecei sendo dirigente da juventude, logo após o meu matrimônio, né? Sempre participei do coral das crianças, depois do coral, né, da juventude. E depois eu comecei a participar também, fui diaconisa, fui consagrada diaconisa, meu esposo diácono, né? E quando a gente veio morar para o Montenegro, a gente estava passando uma fase difícil, a gente não tinha casa própria. Então a gente foi cuidar da igreja, né? A Germanoenk tinha uma casa ali, a gente foi cuidar ali, a gente era zelador da igreja. E eu diaconisa e meu esposo diácono. Então a gente sempre esteve envolvido com a igreja, entendeu? E só que a gente tinha essa vontade no coração de fazer as coisas para Deus, assim. E a gente trabalhou em tudo que a igreja, sempre a gente trabalhou muito. E quando a gente saiu da Assembleia, a gente ficou 2 anos trabalhando com a Quadrangular, onde meu esposo foi consagrado pastor. Foi chamado como pastor auxiliar. Então ali a gente também, eu trabalhei um pouquinho em cada coisa. Que, tipo, o Quadrangular foi crianças, né? Evangelismo, células nas casas, né? Eu tinha na minha casa, eu ia em outras casas fazer também. Então tem sido assim algo muito bom, né? E depois a gente também trabalhou 3 anos no Ministério de Oração Chama Espírito Santo com a pastora apóstola Cristina Rosa aqui. Ali eu vou dizer assim que foi esses últimos anos, né? Que foi até esse ano, foi o lugar mais importante que eu tive, porque assim ali foi também a finalização, entendeu? A minha escola foi a igreja, entendeu? A escola, como aprender, como tratar as pessoas, como tu relevar muitas vezes, né, o membro, o quadro de obreiros, né, obreiros lá do meu esposo, mas irmãs, crianças, visitantes, entendeu? Porque tudo, quando uma pessoa chega na igreja, tu tem que ter aquela carisma, aquela atenção, tu tem que tentar também entender as pessoas muitas vezes, né? Sim. Como ter paciência, sentar para escutar, ter a visita no lar, né? Não tem sido fácil muitas vezes, porque que nem agora eu estou conciliando trabalho, eu estou em 2 empregos, mas eu fico nos cultos de terça e de sexta-feiras, né? E ainda nas quintas e nas quartas eu ainda faço visitas, atendimento após o trabalho, né? Então tem sido bem corrido, mas eu digo assim que tem sido algo importante, né? E o chamado assim para pastorear, para ter igreja, ministério próprio, foi algo assim que a gente correu bastante. A gente achava assim que não tinha necessidade. Por mais que o chamado era grande, a gente não achava que não tinha necessidade. Por quê? Porque eu achava que eu poderia trabalhar, né, em outras igrejas e fazer. Mas muitas vezes eu ainda tinha vontade de fazer mais. E às vezes eu mesmo chegava na minha liderança e dizia para a minha liderança que eu queria fazer mais. E eles diziam, nossa, mas você já está fazendo, né, o bastante. E tem outra que tem igrejas que tem também outros departamentos, né? Sim. E nem tudo tu pode fazer. E muitas vezes eu me sentia um pouco assim, tipo, que frustrada, mas sempre foi uma benção, que nem o Ministério da Oração Chama do Espírito Santo, foi assim uma benção. Porque eu aprendi muito com a apóstola, sabe? Ela me ensinou muito, a gente ganhou também uma congregação para cuidar em São Sebastião do Caí. Sim.
foi bênção de Deus. Então, assim, foi uma pessoa muito importante na minha vida e é uma pessoa importante para mim, porque ela ensinou, né, onde que ela me ungiu missionária, e daí o pastor, né, minha esposa chegou como pastor, ela, né, apoiou o ministério dele, nos apoiou sempre em tudo. Pastora Tina, a apóstola Tina é uma benção, É uma né? benção. Ela já esteve aqui conosco, beijo apóstola, e Essa te aguardo benção. aqui novamente. Ah, É uma com benção certeza. mesmo, ela é muito querida, uma apóstola assim, maravilhosa, né? E é bom tu tá relatando isto, né, que outra apóstola aqui da cidade que apoiou vocês, né, e tudo isso mostra também o quanto a união, né? Sim, sim. A união da igreja em Cristo, isso é muito certeza. importante. Mas e Deus botou no coração de vocês, ó, é a igreja aqui que vocês vão fundar. Sim. E tipo, daí chegou num ponto ali que a gente não conseguiu, a gente achou assim que a gente tinha que abrir. Então a gente começou a orar. E daí Deus nos deu também um versículo da Bíblia que se encontra em Romanos 9:27. Ali é uma confirmação, é a visão do nosso ministério. Então ali a gente começou a orar e começou a colocar em ação e a gente tinha um projeto, a gente tinha um investimento para fazer também e a gente queria investir. E eu creio que foi assim um desenrolar das coisas também, sabe? Porque muito tempo eu trabalhei, mas eu trabalhei só no espiritual, o material estava meio. E no momento que eu abri a minha mão, que eu depositei aquele valor que eu tinha, né, guardado, que era um valor que a gente ia usar para nós, para fazer para Deus, Deus começou a abrir as portas de recurso para mim. Meu esposo também tinha, estava trabalhando, você nunca ficou desempregado, mas eu, né, particularmente queria trabalhar, ter meu trabalho, e agora eu já estou assim apavorada tanto trabalho que tem, mas está ótimo. As portas se abrem, né? Buscar primeiro o reino dos céus. Aprendi muito com isso, né? O resto, muitas pessoas vão na igreja, não porque eu preciso de uma bênção financeira, porque eu preciso de uma bênção na saúde, disso e aquilo. Buscar primeiro o reino de Deus, né? O resto Deus faz por nós. Com certeza. E assim fez na tua vida e continua fazendo. E continua fazendo, tem sido bênção. Ministério, né? A gente fez tudo, né, registrado, todos os papéis, tudo registrado para tudo ocorrer certinho, né? No começo ele deu bastante trabalho, né? Correr atrás, né? Pegar advogado, pegar a pessoa que vai fazer ali o papel, tudo, né? Contabilidade, né? Mas tem sido de bênção, né? Esses detalhes é bom comentar, né? A questão da burocracia, porque não é só, eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir ali e deu. Que muita gente acha que igreja é qualquer coisa, né? E não é assim. Há todo um trabalho por trás, há um sacrifício humano. Com certeza. A pessoa tem que estar disponível realmente para todo o estresse que isso causa, né? É uma bênção de Deus, com certeza. Mas tem toda essa burocracia, toda essa função, né? Com certeza. Mas quando Deus quer, não adianta, né? As portas se abrem, é para Ele tudo vai. Com certeza. Nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco e já nós voltamos mais com a pastora Silvana.